Queridos, nós estamos na série Vivos em Cristo. E o tema hoje é vida restaurada. Eu não sabia que nós temos no nosso meio uma pessoa da arte, né? Não é que ela faz arte, no sentido ruim. Ela não é arteira, ela é artista. Nenhum dos dois. Ela é formada em arte, né? A Marli, ela é formada em arte. Eu estava conversando com ela essa semana, e aí eu falei para ela sobre restauração, e ela, eu sou da arte. Eu falei, eu nem sabia, ou sabia, tinha esquecido. Enfim, e aí ela só confirmou aquilo que eu tinha pesquisado, né? Prova que ela estudou bem na faculdade, né? Que não colou. Restauração é quando você traz de volta ao estado funcional, ao estado original. Restauração não é o mesmo que reconstrução. Uma reconstrução, se a gente for reconstruir esse imóvel, a gente pode derrubar ele e construir novamente de outra forma, com divisórias, tal. Certo, Marli? Falar alguma coisa errada aí, você não fala nada, fala depois. Agora, restauração é quando você pega esse imóvel e você vai trazer de novo ele. Vamos supor que ele fique fechado ou aconteça algum problema. E a gente vai trazer de novo a origem que era funcional. Então, a gente vai trazer o altar do jeito que está, a luz, ali a parede ali atrás preta. A gente vai trazer o estado que era de forma funcional, de forma original. E isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Lá em Gênesis, quando o Senhor fala assim... façamos o homem, né, no caso do ser humano, a nossa imagem, a nossa semelhança. Obviamente não está falando sobre um sentido físico, mas sim um sentido moral. Então, quando Deus nos criou e falou, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, não quer dizer que nós fisicamente nos parecemos com o Senhor. Ok? Ninguém viu o Senhor. Ninguém viu o Senhor. O Senhor é um Deus perfeito. E nossa carnalidade, a nossa parte física, ela é imperfeita. Alguns têm pouco cabelo, outros têm muito cabelo, outros têm cabelo mais clarinho, outros, né? Enfim, a gente não é perfeito. Então, quando falamos que nós somos feitos à imagem do Senhor, é uma imagem moral, uma imagem no sentido da origem. Só que essa origem, ela entrou nessa origem algo chamado pecado. E aí, o estado original nosso foi mudado. Houve uma deformação. Então, a restauração que eu estou falando hoje, que o Senhor vai ministrar no nosso coração hoje, tem a ver com a nossa vida espiritual. Eu tenho falado nesses 3 domingos que nós trabalhamos, né, sobre a série Vivos em Cristo, que quando a gente fala em morte e vida, obviamente eu não estou falando de uma morte física. Quando nós falamos domingo passado sobre situações que eram necessárias morrer em nossa vida, eu não estava falando de coisas físicas, não estava falando que ninguém tinha que se suicidar, ninguém tinha que tirar a sua própria vida, mas existem situações, a morte está ligada a algo que deixa de existir. Então, existem situações na vida do Márcio que tem que deixar de existir. Eu era muito nervoso quando adolescente. Hoje eu não estou mais nervoso. E é verdade, não é, Baby? Fala, Baby, verdade. Hã? Eu não falei bravo, falei nervoso. Eu não sou calmo diante de situações difíceis? Zezinho, por que a mulher não responde aquilo que a gente pergunta? Hiro? Bro, que tá entrando no ritmo. Eu perguntei para ela se eu era nervoso. Ela já começou a falar que eu deixo ela nervosa, enfim, né? Bom, pula essa parte. Enfim. Mas Deus trabalhou na minha vida. Em várias coisas. Eu tinha muito preconceito. Principalmente com alcoólatra. Preconceito, eu era preconceituoso. Uma vez eu quase bati num bêbado no mercado porque ele perguntou um negócio para a Silvia. Então, e eu precisei matar esse preconceito na minha vida. Eu precisei matar. Então, a gente precisa, para viver em Cristo, ter uma vida restaurada. Tem a ver isso, olha, isso aqui não é estado original. O Senhor não ama o alcoolismo, mas Ele ama o alcoólatra. E se Ele ama o alcoólatra, por que eu vou tratar ele com desrespeito?
Uma vez, na igreja lá no Planalto, o pastor Jefferson era o pastor, e eu ainda não tinha sido curado, não tinha sido tratado desse preconceito feio que eu tinha. Eu lembro que uma vez, eu estava na frente, sempre gostei de sentar nos primeiros bancos, né? E eu estou lá, dia de ceia, entre um bêbado. Ele não estava só bêbado, ele estava fedendo a cachaça. Ele foi e sentou do lado de quem? Do meu lado. E aí, na hora de tomar ceia, o pastor Jefferson mandou abraçar. Ele abraçou quem? Me abraçou. E aquilo foi um tratar na minha vida. Uma situação, um ser que eu tinha preconceito, que eu achava, que eu abominava, que eu condenava, que eu, enfim, tinha nojo, tinha um monte de sentimentos ruins dentro da casa do Senhor. Aquele bêbado me abraçou. E daquele dia em diante eu fui curado em relação a isso. Eu precisei matar o meu preconceito. Então nós precisamos entender que o pecado, ele é o agente que nos deforma. É o agente que tem deformado o ser humano em relação ao nosso estado original. Mas, pastor, a gente nunca vai conseguir ser perfeito. Amém. Nós nunca mesmo vamos conseguir ser perfeito. Nessa terra, não. Nesse tempo, não. Mas nós não podemos sentar em cima das nossas imperfeições e eu falar assim, eu tenho preconceito mesmo, mas é só com bêbado, então deixa eu levar minha vida assim, que se dane, eu lido com poucos bêbados na minha vida. Não, eu preciso consertar situações, restaurar, procurar cada vez mais me parecer com o estado moral do Senhor. Amém? Nós vamos aprender um pouco sobre isso nessa noite. E um texto que o Senhor ministrou no meu coração durante a semana, é um texto bem conhecido de Ezequiel. Quem sabe? Lucas não pode falar. Lucas é café com leite. Filho de pastor não tem chance. Se eu falasse assim, qual é o texto mais conhecido de Ezequiel? Como é que acerta? O número do capítulo. Não pode olhar. O tema, vai. Marli, não pode colar, Marli. Coisa feia, diretora, colando na sala. Misericórdia, viu? Qual que é? Não pode abrir, baby. A Bíblia. Válido como ossos. Ossos secos. Essa pronúncia... a pronúncia minha está certa? Ossos ou não? Ou tá horrível? Não responde, olha. Vale dos ossos secos. Ezequiel 37. Projeta aí, bonitão. Um texto muito lindo, muito rico. Daria para a gente ficar pregando aqui durante horas e horas. Mas ontem eu saí de casa às 6 horas da manhã. Fui para Sorocaba, voltei às 5 horas da tarde. Hoje nós saímos de casa às 7 horas da manhã. E eu vim direto para a igreja. Então, no final do culto, você vai abraçar todo mundo, menos o pastor. Não, ainda tá legal ainda. Deu até um cheirinho do perfume da manhã. Ezequiel 37, capítulo 1. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e o cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e elas se cobriam de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz
o Senhor Deus. Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, formavam um exército e um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos. Perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e o farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó meu povo. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi lida, Deus. E eu clamo a ti agora, Deus. Que teu Espírito Santo possa, Deus, ó Pai, falar aos nossos corações, Deus. Fala, Deus, ó Pai. Tira toda preocupação, toda falta de atenção, todo pensamento contrário, que agora possamos estar totalmente atentos, ó Pai, a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ministrar. É no nome de Jesus que eu oro, na certeza de que o Senhor irá falar conosco. Amém. Amém, igreja? Vamos entender um pouco o contexto. Senão vocês vão achar que é um filme do Walking Dead, que fala? Walking Dead. Que mais? Tem o zumbi, né? Filme de terror. Tem gente que gosta de filme de terror. Eu não gosto. Quem gosta, tá tudo certo. Que parece que estava lá, vendo um bando de ossos secos, e aí daqui a pouco esses ossos começam a bater um no outro, enfim. Parece uma coisa muito meio, né, futurista, ou... Fugiu as palavras hoje. Hoje a cabeça está cansada. Mas enfim, vocês entenderam. Amém? Qual o contexto? Esses ossos representavam o povo de Israel. O povo de Israel havia sido exilado pelo Império Babilônico. Ou seja, o Império Babilônico tomou posse. Desde sempre o povo de Israel é perseguido. Não estou justificando nada o que tem acontecido hoje, mas só para a gente entender que desde sempre Israel foi perseguido. Sempre houve no coração de algumas nações o desejo de exterminar Israel. Foi assim com o Império Babilônico. Foi assim com Hitler. Então é uma nação que vinha sendo perseguida. E naquela época ainda, Israel significava o povo de Deus. Por isso que nós hoje, de forma espiritual, nós somos considerados a Israel do Senhor. Alguém aqui nasceu em Israel? Alguém aqui é judeu? Mas não, ficou sobre que é judeu. Mas nós somos Israel de Deus. O povo Israel, etnia, não é o povo de Deus, a não ser que eles reconheçam Jesus como seu único e suficiente Salvador e assim. Mas no Antigo Testamento, Israel é literalmente o povo de Deus. E esse povo tinha sido preso, tomado pelo Império Babilônico. O Império Babilônico havia destruído o templo deles, o local onde ele prestava o culto. E olha que interessante que tudo isso havia acontecido com permissão do Senhor. Porque se o povo de Israel, quem participou de algumas escolas dominicais, eu já ensinei sobre isso, né? Que às vezes a gente lê na Bíblia, por que Deus usava o povo para matar, para invadir a terra do outro? Porque o povo de Israel era o mecanismo que Deus usava para impor a sua justiça, para estabelecer a sua justiça. Mas também era o povo que sofria as consequências, literalmente, da sua desobediência. E pelo povo de Israel ter desobedecido ao Senhor, se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver que Ezequiel está buscando tentar chamar o povo de volta, exortando eles a voltar a clamar ao Deus verdadeiro. Mas o povo de Israel escolhe outros deuses.
O povo de Israel, ao se misturar, porque havia uma ordem do Senhor para que o povo de Israel não se misturasse com outra nação. Era uma ordem do Senhor. Só que o povo começa a se misturar, o povo desobedece ao Senhor. Como às vezes, nos dias de hoje, acontece também. O crente, o evangélico, a cristã, ele acha que pode casar com alguém que não é cristão, que não professa a mesma fé e acha que vai dar certo. Não vai dar ruim. Eu já falei isso aqui algumas vezes, numa pesquisa da revista Veja, foi comprovado que 90% dos casamentos de pessoas que professam a fé diferente não dá certo. Então, um espírita casar com um espírita tem 90% de chance de dar certo o casamento. Não estou falando sobre salvação, estou falando sobre casamento dar certo. Um macumbeiro casar com outra macumbeira tem 90% de dar certo. Um crente casar com outra crente tem 90%. Só que o contrário também é verdadeiro. Se um crente casa com uma pessoa não crente, tem 90% de dar errado. Se um espírita casar com um crente, tem 90% de dar errado. Isso é pesquisa, isso é comprovado. Ah, mas eu conheço, tem as exceções. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês ganhassem uma passagem aérea, deixa eu ver para quem eu vou perguntar. Para a Emily. Pergunta, Emily, sobre aviação. Você ganhou uma passagem aérea para Orlando. Disney World. Gostaria de ganhar? Aí tem 10 aviões parados. Opa, não posso descer mais agora que está filmando. Tem 10 aviões parados. Eu falo, Emily, você pode escolher qualquer um desses aviões para você ir fazer seu passeio da Disney. Só que eu tenho que dizer algo. Desses 10, 9 vai cair. Você tem que escolher um. E aí, você iria? Iria deixar, Lívia, Caroline? Mas tem a chance de um dar certo. Percebe? Um exemplo bobo de um passeio. Mas na vida conjugal, em que você vai escolher a pessoa pro resto da sua vida, é assim que a gente ensina, a gente arrisca. A gente arrisca. Achando que dos 10, vai dar certo. Tenho sorte. Joga na Mega Sena. Então, precisamos entender que era a permissão do Senhor. Não joga na Mega Sena não, tá, gente? Pecado. Tá bom? Pecado. Tigrinho, casa de aposta, Sportbet, Superbet, Tia Bet, tudo isso é pecado. Voltando aqui. Hoje eu não posso brincar muito, porque estou com a cabeça cansada, eu vou perdendo o fio da meada aqui, fio do raciocínio. Deus havia permitido isso. E o povo, ao invés de se voltar para ele, sabe o que o povo faz? Começa a culpar Deus. Por que o Senhor nos abandonou? Talvez hoje a gente ouça a mesma coisa. Aonde está Deus? Na guerra da Ucrânia. Aonde está Deus? Na guerra. Na Palestina. Na faixa de Gaza. Aonde está Deus? Nas crianças que morrem. Nas mulheres que são abusadas. Nas crianças que são abusadas. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Deus continua no mesmo lugar. O problema é que nós fazemos as nossas escolhas. E muitas vezes as nossas escolhas levam para uma vida totalmente fora do propósito do Senhor. Então, para nós termos uma vida restaurada, a primeira coisa é nós olharmos para a nossa real situação. Olha que interessante, veio sobre mim a mão do Senhor. Isso aí é Ezequiel falando. Veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou pelo Espírito do Senhor. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles. E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sequíssimos. Queridos, o Senhor não podia ter descrito, ter falado, olha, usado um sentido figurado, mas diz que o Senhor no Espírito levou Ezequiel a ver o vale de ossos secos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós precisamos entender
a nossa real situação. Muitas vezes nós não temos a vida restaurada porque a gente acha que não gostar do alcoólatra, não gostar do bêbado, é porque a bebida é ruim. E a gente dá uma desculpinha. A gente não enxerga que aquilo que a gente está fazendo é uma discriminação com o ser humano. Então nós precisamos entender a nossa real situação para que a gente possa ter a vida restaurada. Não adianta simplesmente a gente viver algo que não é verdade. Ou viver de aparências, como as pessoas falam. Precisamos entender a nossa real situação. E aí, Deus apresenta um cenário onde o lugar não tinha vida, diz, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Queridos, estar em desobediência do Senhor, desobedecer ao Senhor, é viver como morto. Quando Deus leva Ezequiel para mostrar, e lá no final vocês viram, se vocês se atentaram, que esse bando de ossos secos nada mais é do que a casa de Deus, o povo de Deus, o povo de Israel. Eles estavam mortos. Por quê? Porque tinham desobedecido ao Senhor. Desobediência ao Senhor leva-nos à morte. E volto a dizer, não é morte física. E aqui é interessante que não é algumas pessoas. Diz que eram muitas pessoas, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale. Assim como na época de Ezequiel, hoje, infelizmente, existem muitas pessoas que respiram, que cantam, que pregam, que tocam violão, que dá abraço, que faz café, que limpa a igreja. Pessoas que falam como crente, que pregam como crente, enfim, mas que estão mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. Interessante que ele fala que esses ossos estavam sequíssimos. Sabe o que isso representa? Quem adivinha? Sim, tem vida desde o começo. Muito bem. Pela coragem de responder. Era sem vida, mas o fato de falar ossos secos já aponta para sem vida, ok? Aí quando ele fala estavam sequíssimos, ele quer mostrar mais alguma coisa. Que mocinha linda, hein? Acertou. Você pegou meu iPad e leu, né? Leu sim. Não vale a resposta da Silvia. Não ganhou nada. Não pensa que vai ganhar alguma coisa, não. Estavam sequíssimos, quer dizer muito tempo. Enquanto a gente não enxerga nossa real situação, o tempo passa rápido. Vocês acreditam que um dias atrás aí eu tinha 18 anos? Acredita, Eduardo? Acredita, outro Eduardo Hiro? Uns dias atrás eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 54. Há uns dias atrás, eu estava aí de olho numa mocinha e começamos a conversar e ela começou a ir atrás de mim. Eu falei, tá bom, vamos namorar, vai. E casamos e hoje eu tenho 2 netos. A vida passa rápida, tirando as brincadeiras, não é verdade? Passa rápido demais. Então não dá para deixar para amanhã. Não dá para deixar para o ano que vem. Não dá para deixar para o próximo culto. Por quê? Nós precisamos reconhecer o nosso real estado. Querido, querida, não feche os olhos para a sua real situação. Não estou falando para você olhar a situação do irmão do lado, nem da irmã do lado. Nem do seu cônjuge, nem do seu irmão, da sua mãe, do seu tio, nada. É para olhar para você. Quando nós começarmos a entender que nós precisamos, primeiramente, olhar para nós e mudarmos em nós aquilo que é necessário, a vida começa a melhorar. Alguns anos atrás eu não fazia nada na minha casa. Nada. Teve uma época que a Silvia trabalhava e eu não. E não trabalhava mesmo, eu estava desempregado, enfim. Passando por um momento depressivo. Depois a gente conta essa história com mais detalhe. E eu lembro que eu tinha que fazer comida. E eu, sabe o que eu fazia? Todo dia, ô Clarice, você que não sabe cozinhar direito. Todo dia, arroz temperado com sazon, Mônica. Sazon e nuggets.
Comida saudável, Alessandra. Era o que eu sabia fazer e eu não estava nem aí a aprender a fazer nada. E eu não lavava uma louça. E aí eu queria que minha esposa mudasse em relação a mim. E eu cobrava dela algumas mudanças. Eu cobrava dela mais carinho, eu cobrava dela um monte de coisa. Mas aí eu entendi, através da palavra de Deus, que eu preciso, quando eu quero um casamento melhor, eu tenho que mudar eu. Paulo vai dizer em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome forma deste mundo, mas o transforme pela renovação da vossa mente. Quer uma igreja melhor? Não quer. Então beleza, continue do jeito que está. Vocês querem uma igreja melhor? Então mude. Ô bro, faz um favor. Puxa com raiva essa porta para trancar. A gente vai ficando velho, aí esse barulhinho vai irritando o pastor. Com força. Aí, garoto. É meu filho. Sujeito homem. Casado. Vamos voltar aqui, né? Não vos conformeis, precisamos mudar a gente. O meu casamento já começou a melhorar no sentido de a gente parar de brigar com as coisas quando eu mudei. Eu não estou falando isso para dizer que eu sou o melhor marido do mundo. Não, está longe disso. Mas para dizer que nós precisamos olhar nossa situação. Então, se você quer uma vida restaurada, se você quer sua casa restaurada, se você quer uma igreja restaurada, começa a fazer a sua parte melhor. Se eu quero uma igreja metodista melhor, e eu não estou falando de uma igreja metodista apenas o Baeta, mas uma igreja metodista no geral, eu tenho que ser um pastor melhor. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que ser mais amoroso. Enfim, eu tenho que cumprir aquilo, eu tenho que mudar. Eu não vou cobrar do Caleb, do Denilson, do João Batista, do Tiago, eu não vou cobrar deles, eu tenho que cobrar de mim. Então, queridos, para ter uma vida restaurada, precisamos entender a nossa real situação, olhar para dentro de você. Para ter uma vida restaurada, nós não podemos duvidar do impossível do Senhor. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E aí Ezequiel responde, Senhor, Deus, tu sabes. Queridos, eu já falei isso algumas vezes aqui, não existe situação na qual o Senhor não possa mudar, não possa agir. Não existe situação. Porém, nós precisamos entender que há um propósito e que nem sempre a correção vai ser no estalar de dedos. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre processos. Queridos, o povo estava longe dos propósitos do Senhor, então foi necessário eles passar por aquele. Queridos, tem vez, eu lembro uma vez, minha irmã era pequena, depois a gente edita essas partes do vídeo aí. Minha irmã é pequena e ela tinha um negócio, se tiver errado o nome, vocês me perdoam, mas eu acho que chamava pau de guaraná. Era tipo uma raiz, né? E aí aquilo era muito amargo. Era lá do norte, nordeste lá. Não sei se a Lívia já conhece, o Watts conhece? Não? Você não sabe nada também, né? Então... Ah, tudo bom. E aí minha irmã queria comer aquilo lá. Queria, e minha tia falou, não, que é amargo. Eu quero, você quer? Não toma. Aí minha irmã foi e lambeu o negócio. Saiu queimando. Às vezes tem situações na vida que Deus permite a gente quebrar a cabeça, sabia disso? Para a gente poder aprender. Não porque Ele é um Deus mau, é porque Ele nos ama. E às vezes Ele fala, a gente não obedece, fala, tá bom, vou deixar o macho dar um passinho errado para ele sentir na pele para ver se ele toma tento, se ele entra no prumo. Queridos, é isso que está acontecendo. Mas olha só, Ezequiel está vendo um cenário de morte. Mas Deus fala para ele, você crê que esta situação de morte pode se transformar em vida? Será que esses ossos podem reviver? Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Quando eu estava estudando esse texto para trazer para vocês, eu quero replicar aquilo que o Senhor falou no meu coração e falar com vocês. Para que você olhe para dentro de você, para a situação que você está vivendo. Talvez é um vale de ossos secos. Talvez a gente olhe algumas situações e fala, meu Deus! E aí a pergunta é, será que esses ossos
podem reviver. A pergunta é, aquilo que o Espírito fez para mim, será, Márcio, que a situação que você está vendo pode ser gerado, ao invés de morte, vida? Então, nessa noite, o Senhor também te pergunta. E aí você sabe a situação que você está passando, você sabe as dificuldades que você tem enfrentado. E a pergunta é, será que essa situação pode ser transformada? Será que essa transformação, esse estado de caos, de briga, de separação, de luta, de doença, de enfermidade, de falta de alegria, enfim, será que pode ser transformado? Eu quero te dizer nessa noite que sim, nós temos um Deus que tem poder para transformar situações. Só que nem sempre vai ser de um dia para o outro. Porque a restauração, ela passa por um processo. Conversando com a minha consultora para assuntos de restauração, ela disse que tem que ser com calma. Tem gente que se for lavar um copo, quebra 5. Não é assim? Estabanado? Estabanada? Amém, irmã? A irmã recebeu. Recebeu a unção. Tem gente que é atrapalhado, vai passar, esbarra, enfim. Precisamos entender que existe processo. E a restauração tem que ser com calma, devagarzinho, etapa por etapa. Mas nós vivemos uma sociedade que a gente tem paciência para esperar 1 hora a pizza, não tem? Tem, Alessandra? Não, fica nervosa, né, Alessandra? E trânsito, a gente tem paciência, né? Ninguém aqui nunca passou no farol vermelho com pressa. Ninguém fazendo alguma coisa em casa quis fazer com pressa e precisou fazer novamente porque foi fazer com pressa e deu ruim. Percebe que a restauração ela passa por um processo? E aqui, olha só, eu já falei isso algumas vezes, o Senhor, Ele pode resolver tudo em um estalar de dedos, amém? Ele pode, mas geralmente, na maioria das vezes, não é assim que Ele faz. Ele faz por etapas, por processo. E olha só que interessante, o processo aqui que Ele fala, que ele faz Ezequiel passar, mostrando a restauração do povo de Israel. Então Ele me disse, profetize para estes ossos. Primeira coisa é profetizar. O que é profetizar? É dizer, eis que te digo, filho meu, você vai receber um... Não. Profetizar, na origem da palavra, é levar a mensagem do Senhor para as pessoas poderem ouvir. Profetizar é você ver uma situação de caos e falar, Deus pode transformar esta situação. É você ver uma pessoa que está perdida e falar, Deus pode transformar. Não é dizer, isso não tem mais jeito, essa não tem mais jeito. Não é isso. A nossa boca tem poder e o inimigo usa isso contra nós. Então profetize. Leve a palavra. E a pergunta é, qual a mensagem, qual a palavra que nós temos levado, que nós estamos levando no nosso trabalho, na escola, na igreja, na nossa casa. Será que quando a gente chega em casa e vê a pia cheia de louça, a mensagem que nós levamos lá é, poxa, ficou o dia inteiro em casa, não lava a louça. Será que é essa a mensagem? Será que é a mensagem que nós estamos levando? É quando a pessoa chega em casa triste, irritada, irritado, nervoso, nervosa. A gente, ao invés de acalmar, a gente deixa a pessoa mais nervosa e mais nervosa ainda. Qual a mensagem nós temos levado no nosso local de trabalho? Pastor, mas meu local de trabalho é muito difícil. As pessoas são descrentes. Querido, querida, Deus te colocou ali para quê então? Para você ganhar um belo salário no final do mês? Deus te colocou ali para você fazer a diferença. Então, profetize. É que, infelizmente, nós perdemos, por uma série de fatores, a importância e a simplicidade do profetizar. Nós achamos que para profetizar precisamos ter uma unção
maior, algo que venha para que a gente possa ser profeta, Hugo. Profeta é levar a palavra de Deus, não precisa fazer teologia. É só falar que Deus a ama, que Deus o ama, que Deus pode transformar a história, que Deus pode transformar a situação. Ah, pastor, mas se Deus fizer, querido, se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas o nosso papel não é jogar com si, não é colocar em xeque o poder de Deus, é nós fazermos a nossa parte. Ezequiel podia falar, ah, Deus, eu vou profetizar, mas e se? E se os ossos continuar sendo ossos? Talvez a nossa vida continue sendo uma vida ruim, porque a gente não tem profetizado. Precisamos olhar com fé, independente das circunstâncias, como eu falei. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Presente ou futuro? Futuro. Ele está no presente já enxergando o que vai acontecer. Começa a viver isso, igreja. Olha para a tua situação no teu trabalho, olha para a situação da tua família, enfim, onde Deus ministrar no teu coração. E começa a enxergar algo bom, começa a enxergar uma solução, começa a enxergar uma vida boa. Eu e a Silvia, desde quando nós tivemos a Larissa, a bebezinha, depois o Lucas, bebezinho, a gente sempre enxergou. A Larissa casada com um homem do Senhor, e o Lucas casado com uma mulher do Senhor. Da Larissa deu certo. E do Lucas também. Agora, a pessoa nem espera eu falar, Bia, já fica. A gente sempre enxergou, a gente sempre profetizou, a gente sempre orou, nós orávamos, Senhor, prepara um homem de Deus para a Larissa, Senhor, prepara uma mulher de Deus para o Lucas, a gente sempre orou, sempre profetizou, a gente via. Por isso que quando os dois casaram, a Larissa com 19, o Lucas com 23, embora novos, embora a gente, eu não vou falar quem, porque senão eu não gosto disso para as pessoas. Mas tem gente que fica, às vezes, com saudade do filho até hoje em casa. Ah, ele não me 3 dias que eu não falo com ele. Ele não vem me ver. Vanessa, ainda assim é uma alegria no nosso coração. Porque nós profetizamos há 28 anos atrás, há 23 anos atrás, e aconteceu. Claro que nós fizemos a nossa parte, claro que nós ensinamos, levamos na igreja, não abrimos mão disso, é claro, mas quem fez é o Senhor. Porque meu filho podia estar perdido, minha filha podia estar perdida. Então, queridos, não mova pela circunstância. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não. Isso é fé. É a certeza de que vai acontecer, ainda que você não esteja vendo, Alessandra. Ainda que você não esteja vendo Zezinho, ainda que você não esteja vendo Lucas, ainda que você não esteja enxergando Marli, ainda que você não esteja enxergando Eduardo. Mas creia, comece a profetizar, comece a enxergar, comece a ver a situação. Entendendo que Deus tem uma lógica de trabalhar. Deus não age de qualquer forma, gente. Deus não age, Ele poderia agir? Poderia, mas não age. Ele tem uma lógica, ele tem um processo, ele começa a trabalhar por etapas. Quando você pega lá na criação, eu não vou me aprofundar, mas a criação tem uma lógica. Quando diz lá que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse Espírito de Deus, o que é falado lá, é algo como uma dinamite, é um poder. Então, o Espírito de Deus está gerando ali uma energia, um poder para começar a criar as coisas. Embora Deus fale, haja luz, aconteceu, mas houve um processo. Deus criou o homem, depois criou a mulher. Por que não criou a mulher primeiro? Não tinha homem depois. Ia falar, não, tira o nariz aqui, põe aqui, não sei o quê. Brincadeira. Para descontrair um pouco. Olha só o que Deus faz. Porém, tendões sobre vocês. Farei crescer carne. Primeiro tendões, ok? Depois ele faz crescer o quê? Carne. Depois ele cobre. Depois ele põe. Eles têm uma lógica nisso. Tem uma lógica biológica, espiritual nisso.
E eu fui pesquisar e depois também procurei a minha consultora para assuntos também de corpo humano. E ela confirmou aquilo que eu havia pesquisado. O tendão, ou os tendões, tem como uma das principais funções ajudar no equilíbrio. Ele ajuda neste equilíbrio que nós temos. Aqui tem o tendão de Aquiles, que é o tendão mais resistente do corpo. Eu pesquisei. Ele consegue resistir, acho que 5 vezes o teu corpo, 10 vezes o teu corpo, o peso do teu corpo, alguma coisa assim. Então, quando Deus fala, primeiro vai colocar os tendões naquela situação de morte, ele está falando, primeiro eu quero dar equilíbrio para o povo. O povo não cai de novo. Nós precisamos ser equilibrados. Em todos os sentidos. Ser equilibrado, às vezes, é se calar. Ser equilibrado é, às vezes, não falar aquilo que você está morrendo de vontade de falar. Que a língua está coçando. Ser equilibrado, ser equilibrada, é você, numa rodinha, onde as pessoas estão gerando morte, porque estão falando mal de outras pessoas, é você vir ser equilibrado e falar, gente, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Ser equilibrado é quando você sabe uma notícia ruim de uma pessoa, e você sabe se você falar aquilo para a pessoa vai machucar ela, você pega e não fala. Mas não é, você não vê a hora de mandar um WhatsApp, ligar a pessoa e falar. Então Deus primeiro está gerando o quê? Equilíbrio no povo. Olha, primeiro eu vou para os tendões. Vocês precisam ser equilibrados. Depois ele faz o quê? Coloca o quê? Carne. A carne serve para encher. Nós não podemos ser pessoas vazias. É isso que o Senhor está mostrando. Ó, eu vou restaurar vocês, mas agora vai ser diferente. Vocês vão ser pessoas equilibradas. Vai ser uma igreja equilibrada e vai ser uma igreja cheia. Nós precisamos de uma igreja cheia. Cheia de fofoca? Não. Cheia de preconceito? Não. Cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia de amor por pessoas. Cheia de amor por Cristo. Cobrirei de pele. A pele tem uma das funções em proteção. Beleza, vocês estão equilibrados. Vocês estão cheios. Agora vocês precisam de proteção. Queridos, nós precisamos de proteção. E essa proteção vem do Senhor. O que nos protege não é o governo federal, não é o governo estadual, não é a PM, não é... Quem nos protege é o Senhor Jesus Cristo. Se não for o Senhor. Nós fomos ontem pela manhã, eu e a Silvia para Sorocaba, voltamos, fomos hoje, eu num carro, a Larissa no outro. O Senhor nos guardou, Ali. Nos guardou, Gerson, eu creio. Fomos e voltamos em segurança. Você veio até aqui hoje em segurança, é que às vezes a gente não percebe. Mas a nossa segurança vem do Senhor. É Ele quem nos protege. E obviamente nós podemos estar equilibrados, podemos estar cheios de tantas coisas, podemos ter a proteção. Mas aí o Senhor fala, olha, mas vocês precisam do meu Espírito. É o Espírito Santo que gera vida em nós. É o Espírito Santo que gera vida em nós. Então, meu irmão, minha irmã, não queira dar um jeitinho. Não queira achar atalhos. Deixa Deus cumprir o processo na sua vida. Você quer ter uma vida restaurada como eu quero? Permita passar pelos processos. E para passar pelos processos, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. A partir do verso 7 até o 10. Então profetizei, como me havia sido o quê? Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes, e elas se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz quem? O Senhor Deus. Venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército.
O profeta fez exatamente o que o Senhor havia ordenado. Uma curiosidade bíblica, essa palavra é espírito, e aí vocês vê vento. Espírito aqui, na língua hebraica, é ruá. Ruá significa sopro, vento. Então, é o que gera vida, é o ar. Só uma curiosidade. No Novo Testamento, o Espírito é usado um outro nome, chamado o dunamis ou pneuma. Acho que é isso. Que é explosão, que é poder. Recebereis sobre vós o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Meio redundante no grego. É que no português tem sentido. Mas quando vocês receberem esse poder, essa explosão do Espírito Santo em vocês, vocês serão minha testemunha. Então nós precisamos do quê? Obedecer aquilo que o Senhor fala. E Ele fala através do quê? Da palavra. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. A obediência gera vida. Ele diz, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Ou seja, a obediência gerou transformação. Aquele exército de ossos mortos, como está aqui no nosso desenho. Não sei se vocês perceberam, mas aqui é um monte de caveirinha. Alguém tinha percebido ou não? Sim ou não? Alguns falam não. Queridos, não veremos restauração enquanto não obedecemos às orientações do Senhor que estão na palavra de Deus. Volto a dizer, não é sobre o que eu penso, não é sobre o que eu acho, é sobre o que a Bíblia diz. Vocês acreditam que quando eu comecei a pregar lá atrás, há uns 15 anos atrás, tem coisas que eu não pregaria mais hoje? Pastor, a ignorância fez eu pregar coisa que não é que a Bíblia diz. Eu lembro uma vez que eu preguei, se você creres, vocês farão obras maiores. Olha, se o Senhor ressuscitou pessoas, nós também podemos. Se o Senhor andou sobre as águas, nós também podemos. Não é isso que o texto está dizendo. Não são essas obras que o Senhor está falando. E eu preguei sobre isso. Então nós precisamos estudar a palavra para entender quais são as orientações do Senhor. E vai ter coisa que vai doer, que nós vamos ter que matar. Porque a gente não vai querer abrir mão. Mas a palavra diz para a gente abrir. Para finalizar. Para ter uma vida restaurada, precisamos viver na dependência do Senhor. Isso é difícil. Não que as outras coisas sejam fáceis. Mas olha só, então ele me disse, versículo 11. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos. Perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Isso é a fala do povo. É como eles estavam se sentindo. É como a igreja da época estava sentindo. Israel, casa de Deus, povo de Deus. Nós somos a Israel de Deus, somos a igreja. Portanto, profetize. E diga-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair dela, ó povo meu, e os levantarei, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu o estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu falei, e eu cumprirei, diz o Senhor. Queridos, eu sempre falo, depender do Senhor é uma verdade. Mas como é difícil. Como é difícil depender do Senhor. Eu estou falando de mim. Como é difícil, às vezes, crer que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor está no controle da sua vida. Como às vezes é difícil a gente poder descansar no Senhor. Como às vezes é difícil a igreja crer que a igreja não é do pastor, que a igreja é do Senhor. Como é difícil às vezes a gente crer que as nossas finanças, ela é do Senhor.
Como é difícil a gente crer que o nosso casamento é do Senhor. Como é difícil a gente crer que os nossos filhos são do Senhor. Não são nossos. Não são nossos para a gente criar como se fosse um bichinho de estimação intocável. Não são nossos. Como é difícil depender do Senhor. O Senhor deseja restaurar as nossas vidas. Sabe por quê? Sabe por que o Senhor deseja restaurar a sua vida, a minha vida? Sabe por quê? Porque nós somos a igreja dele. Não, vocês não entenderam. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos Israel do Senhor. E o Senhor não quer restaurar a vida do Márcio simplesmente para ele ser melhorzinho e para ele ficar todo metidinho. Não. Ele quer restaurar o Márcio. Ele quer restaurar o Gerson, o Nelson. Ele quer restaurar a sua vida. Sabe para quê? Para que nós possamos ser um grande exército. Exército chamado Igreja do Senhor. Por isso que Ele quer nos restaurar. Queridos, profetize aquilo que o Senhor diz, a palavra, portanto, profetiza e diga, assim diz o Senhor Deus. Infelizmente, os profetas da atualidade, profetas aí, com muitas ressalvas, têm profetizado coisas que a Bíblia não diz, têm profetizado coisas que a Bíblia não valida. Profetize a palavra do Senhor. Quando alguém vir falar mal de alguém para você, profetize a vida. Ainda que você não enxergue, ainda que a pessoa de fato seja uma mentirosa, um mentiroso, um fofoqueiro, enfim, mas profetiza, não ajuda a pessoa a vestir aquele rótulo que muitas vezes nos colocamos. Profetiza sobre a igreja, profetiza nesses bancos vazios, nessas cadeiras, melhor dizendo, vazias. Profetiza, não fica olhando, olha, nossa, fulano não veio, ciclano não veio. Não, profetiza. Profetiza, olha, domingo que vem, vai estar lá o Renato, a Penha, vai estar, profetiza, começa a profetizar. Deus vai mandar gente nova para cá, profetiza. Não fica alimentando, sabe? Parece que às vezes nós estamos alimentando os urubus com carniça, com morte. Profetiza. Sabe aquela pessoa que você conhece, que é mentiroso, que é mentirosa? Profetiza a verdade sobre a vida dele e dela. Aquela pessoa que às vezes te persegue, profetiza coisas boas na vida dela. Profetiza as coisas boas na vida dele. Profetiza, igreja. O Senhor deseja uma igreja viva. O Senhor deseja uma igreja viva. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir a sepultura. Igreja não é lugar de morte. E ainda que a pessoa entre morta na igreja, entenda o que eu estou dizendo. O poder da palavra de Deus pode gerar vida nela. Então profetiza. Profetiza. Alguns já presenciaram 2 vezes eu abraçar um bêbado, um alcoólatra. Sabe por quê? Nem para me aparecer, para mostrar para a igreja que eu sou. Não! Deus sabe o quanto é difícil para mim. É porque eu estou profetizando, ainda que eu não veja, ainda que eu não enxergue, eu estou profetizando. Profetiza, igreja. Vale dos ossos secos, profetiza. Ainda que a gente olhe e enxergue um cenário de morte, profetize vida. Queridos, a igreja é o corpo de um Deus que está vivo. O nosso Deus, Jesus Cristo, se entregou na cruz. Morreu. Mas Ele ressuscitou. Ele é o único que está vivo. Paulo, homem de Deus, morreu. Está no céu, eu creio. Mas ele não ressuscitou. Não tem poder de interação. Maria, mulher do Senhor, morreu. Está na glória, eu creio. Mas não tem poder de interação. Pedro, que andou sobre as águas, homem de Deus, morreu. Mas não tem poder de interação, porque não ressuscitou. Não ressuscitou. João Batista
Se tem alguém na Bíblia, tem que ser o cara. Esse cara não é Roberto Carlos, viu, Alessandra? É o João Batista. Quem sabe por quê? Porque ele batizou Jesus? Não. Porque ele preparou o caminho? Não. Obviamente, preparar o caminho, batizar é algo... ele batizou Jesus. Também é importante. Não. Não. O que Jesus disse de João Batista? Jesus, tá? Não é o pastor Márcio. Jesus, tá na Bíblia, qualquer Bíblia. Bíblia portuguesa, inglesa, católica, protestante, a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do querubim, a Bíblia do profeta, a Bíblia do rico, do pobre, a Bíblia de capa rosa, capa preta, capa azul. Qualquer Bíblia diz lá o que Jesus falou de João Batista. Precisamos saber isso, igreja. Jesus disse: nascido de mulher, não houve ninguém igual a João Batista. Jesus disse que nascido de mulher, não houve ninguém igual a João Batista. Forte, né? Se tivesse que ter um cara pra gente adorar, fazer uma estátua aqui, ficar passando a mão, esse cara era João Batista, porque Jesus falou que nascido de mulher não teve ninguém igual a ele. Isso é muito sério. O cara era tão bom que no ventre ele foi batizado no Espírito Santo. Enquanto as igrejas fazem o culto do batismo no Espírito Santo, venha, essa noite vocês vão receber o Espírito Santo, como se nós mandássemos o Espírito Santo. Mas tudo bem, a igreja, o pessoal tem liberdade de fazer o que quer, infelizmente. Mas aí o pessoal marca, olha Clarice, olha Marilda, olha nesse dia, nesse horário você vai receber o Espírito Santo. Como se nós mandássemos no Espírito. João Batista no ventre recebeu o Espírito Santo de Deus. Só que ele perdeu a cabeça. Queridos, a gente precisa entender que existem promessas para a igreja do Senhor. Porém, vocês, meu Espírito, e vocês viverão. E eu estabelecerei na sua própria terra. O que ele está falando para o povo de Israel? Olha, vocês estão sem casa, vocês estão sem terra, vocês estão sem templo. Mas pode deixar que o Senhor está falando, eu vou restaurar. Talvez você esteja sem paz, talvez você está pensando amanhã nas contas, talvez você está pensando nas dificuldades da manhã, talvez você está pensando, preocupada com o dia 26, com o dia 30, com o dezembro, com o janeiro, se vai ter aula, se não vai ter aula, se vai ter trabalho. Ei, deixa eu falar para você, o Senhor está no controle, creia nisso. A igreja restaurada vive as promessas do Senhor. Eu estabelecerei, ele está falando. Olha, eu vou fazer. Ele está falando, olha, vocês saberão que eu sou o Senhor. Conversando com o pastor Gabriel hoje. O pastor Gabriel não dorme e fica me acordando de madrugada para conversar. E ele falou, ei, mano, como tá? Eu falei, cara, constrangido, eu falei. Porque eu não merecia chegar onde eu cheguei. Não merecia, igreja, de verdade, não estou fazendo média não. Não merecia. É uma graça, um amor do Senhor. Poder concluir uma etapa que poucos chegaram. O Lucas me lembrou. Da minha turma de faculdade, da região, eu fui o único que consegui chegar até... Tem outros que podem chegar ainda, mas eu cheguei. Isso é graça, não é porque mérito, não é porque eu sou bonzinho, eu sou o melhor. Não, é graça do Senhor. É graça do Senhor poder pregar a palavra, é graça do Senhor. Gente, vocês não têm noção, e eu estou falando de coração. Creia, por favor, creia. Vocês não têm noção como o meu coração fica quando vocês me chamam de pastor.
como me alegra, como gera em mim uma responsabilidade, um carinho. Ah, pastor, mas se você erra, erro e vou continuar errando. E vou tentar melhorar para não errar mais. Porque eu sou gente. Mas é uma alegria no meu coração quando alguém fala, pastor, senhor, pastor. Isso gera uma alegria. Eu achava que eu era feliz quando as pessoas me chamavam de chefe, que eu era gerente de concessionária. Me sentia todo metidão, poderoso. Ah, como é melhor ser chamado de pastor. Como é melhor ser chamado de pastor. Queridos, a igreja precisa de pessoas restauradas. A igreja precisa de pessoas restauradas, onde a sua centralidade é o Senhor Jesus Cristo. O dono da igreja continua sendo o Senhor. E esse Senhor faz promessas para a sua igreja. Pessoas restauradas vivem na dependência total do Senhor, independente das circunstâncias. Não se mova pela circunstância. Não se mova pela circunstância. Ainda que você esteja, ou melhor, ainda que você tenha sido levado a um lugar onde só tem morte, profetiza. Profetiza. Ainda que te tenham deixado sozinho ou sozinha, num lugar onde você olha e só vê morte, profetiza. Profetiza. Ainda que no seu emprego você esteja passando por tribulações, por lutas, profetiza. Ainda que tua conta corrente esteja negativo, profetiza. Tem responsabilidade. Não adianta ganhar 1.000 e gastar 2 e pedir para Deus. Deus não vai agir na nossa irresponsabilidade. Se ganha 1.000, gasta 800. Não adianta pôr a culpa no Satanás. A culpa é nossa. Se a grosseria dentro da tua casa, profetiza. Profetiza. Se teus filhos, tuas filhas, teu primo, tua prima, alguém que você ama, está longe do caminho do Senhor, não coloca um X. Como se a gente estivesse no Big Brother. Ah, eu amo, eu gosto, mas se você soubesse me dizer. Não, profetiza. Vale dos ossos secos. Profetiza. Profetiza, igreja. Porque não é você que vai fazer. O nosso papel é só profetizar. Diz aqui, o Senhor, eu falei e eu vou cumprir, diz o Senhor. Creia nisso, creia nessa promessa. Eu concluo dizendo que ainda que o Senhor lhe apresente o cenário, que aos nossos olhos seja de morte, profetize. Não se desespere. Não se desespere. Muitas vezes o Senhor permite, porque Ele está trabalhando a seu favor. Não será fácil passar por restauração. Não será fácil. Dá trabalho. Porém, é necessário para que possamos voltar a ter utilidade. Presta atenção. Para que possamos voltar a ter utilidade para o avanço do reino de Deus. Às vezes o reino do Senhor não avança, sabe por quê? Porque nós não fomos restaurados. Não sendo restaurados, a gente perde a utilidade. Seja útil no reino de Deus. Seja útil no reino de Deus, não no reino das trevas. Muitas vezes, queridos, não leve a mal, mas essa palavra é para todos nós, inclusive para mim. Muitas vezes, as nossas ações têm agradado mais o império das trevas do que o império das luzes. Para ser mais claro, muitas vezes, as nossas ações têm gerado mais alegria ao Satanás do que ao Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando de vocês, estou falando de nós. Presta atenção, estou falando de nós. De nós. Então profetiza. Profetiza. Freia a sua língua. Freia o seu pensamento. Freia. Comece a agir diferente. Profetiza. Profetiza. Eu tenho aprendido que quando eu encontro pessoas que eu sei que não gostam de mim, sabe o que eu faço? Eu vou e cumprimento. Eu vou e abraço. E eu tenho feito isso com amor. Com amor.
Porque eu dei o primeiro passo. O primeiro passo não foi com amor. Mas agora está sendo com amor. Porque eu estou profetizando. Estabeleça o relacionamento. Profetiza. Feche teus olhos. Queridos, eu não sei como está a sua vida. E ainda que eu te conheça, ainda que você tenha compartilhado alguma situação, só quem sabe o que você passa é você. Eu não tenho esse poder. Mas eu tenho o poder, através da palavra, de falar algo para você. Deus pode transformar a sua situação. Deus pode transformar a sua história. Profetiza. Vale dos ossos secos. Profetiza. Profetiza. E assim como Ezequiel, quando começou a profetizar, começou a ouvir um ruído, um barulho. Profetiza. Profetiza, igreja, e talvez você vai começar a ouvir esse barulho das situações sendo encaixadas, assim como aqueles ossos começou a bater um osso no outro. É assim que acontece. Talvez vai ser só um barulho, mas, queridos, aquele barulho era o processo que Deus estava fazendo para fazer daquele exército de pessoas mortas, de ossos secos, levantar e chamar do meu povo. Talvez a tua vida esteja como aqueles ossos. Profetiza. Profetiza, minha irmã, profetiza, meu irmão, profetiza e comece a ouvir os barulhos, comece a enxergar, não um bando de ossos secos, mas comece a enxergar um grande exército. Profetiza sobre o teu casamento, não enxergue separação, mas enxergue o teu casamento em paz. Profetiza sobre os teus filhos, enxergue os teus filhos formados na faculdade, enxerga teus filhos casados, enxerga o teu filho, tua filha com a vida encaminhada. Profetiza a igreja, profetiza sobre esta igreja. Não fica olhando para os bancos vazios, mas olhe esta igreja cheia de pessoas. Olhe essa igreja tendo que ter 2 cultos. Profetiza a igreja, profetiza a igreja. Profetiza sobre o teu trabalho. Talvez o trabalho que você tem sofrido perseguições. Talvez o trabalho que você tem ido trabalhar como se estivesse indo para um campo literalmente de batalha. Profetiza e comece a enxergar um local de paz. Profetiza, a igreja, profetiza, e o Senhor fará maravilhas, e o Senhor transformará, porque se Ele fez em Ezequiel, Ele pode fazer nos dias atuais, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, profetize, igreja. Continue com os teus olhos fechados. E talvez o Senhor esteja te mostrando agora situações que você não tem conseguido mais crer que possa haver mudança. E a palavra é profetiza. Profetize, vença. Profetiza. Comece a enxergar. Comece a visualizar. Ora, a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Mas nós temos a convicção que vai acontecer. Pastor, se não, tira o si do teu vocabulário, apenas profetiza. Ezequiel falou, Deus, eu vou profetizar, mas ensina, aconteceu não. Ezequiel profetizou, então profetiza, a igreja, profetiza. Queridos, profetiza. Em nome de Jesus, profetiza. Profetiza vida. Profetiza vida. Profetiza vida. Senhor, a tua palavra é linda. A sua palavra é perfeita. A tua palavra é o que nós precisamos. Gera uma igreja restaurada. Gera homens e mulheres restaurados. Gera uma igreja obediente à tua palavra. Essa é a nossa oração, e que possamos, no decorrer da semana, no decorrer da nossa vida, profetizar, sabendo que dependemos totalmente do Senhor. Se não for o Senhor,
que seria de nós? Para onde nós podemos ir se o Senhor não for conosco? Muito obrigado, Pai. Em nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, igreja? Glória a Deus. Aleluia.